Olá, seja bem-vindo ao estudo bíblico de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante para a fé adventista, né? E como membros, né, desse movimento, nós precisamos estar bem aprofundados e entender qual é o nosso papel, a nossa missão com relação à tríplice mensagem angélica. Então, neste momento, quero te convidar para estudar comigo esse assunto, né? Quem sabe sanar algumas dúvidas que você tenha sobre o mesmo, pois muitas vezes não é um assunto que é muito falado, né, na igreja de forma mais profunda, né, às vezes é mencionado ali, mas não há um aprofundamento, né, em alguns detalhes. Então hoje também não vou trazer tudo aqui, né, mas também não quero ser simplicista, e vou trazer assim alguns pontos que nós precisamos considerar e salientar aqui. Então você é meu convidado nesse momento, vamos então para o estudo de hoje, né. Então tome a sua Bíblia, né? Se quiser fazer algumas anotações também pode pegar uma caneta e vamos aqui entender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então vou minimizar um pouquinho a tela. Deixa eu ver, acho que essa fica melhor. Pronto, essa aqui fica um pouquinho melhor. Muito bem, então o tema de hoje, como foi anunciado, né, previamente, é a tríplice mensagem angélica. O que significa isso? A tríplice mensagem angélica, né, é uma profecia central encontrada no livro do Apocalipse, no capítulo 14, né, dos versos lá 6 até o 12. E ela representa ali o último apelo, a última advertência de Deus à humanidade antes do retorno de Jesus Cristo. Aí nós temos aqui, por exemplo, primeiros escritos, na página 258. A profetisa Ellen White vai dizer o seguinte: foram-me mostrados 3 degraus. Então ela recebeu uma amostra, né, do que seriam as 3 mensagens. Então o texto diz assim: foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. A verdadeira compreensão delas é de vital importância. Então note que a profetisa Ellen White, né, teve aí essa revelação e ela diz que a verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O que é vital importância? Tem que ver com a nossa vida, com a nossa salvação, tá? Então nós precisamos, né, é uma necessidade hoje do povo de Deus compreender este assunto, né, da tríplice mensagem angélica, das 3 mensagens dos 3 anjos, porque é de vital importância. Certinho? Então vamos avançar. Muito bem. O significado de anjo. Então muitas vezes nós vamos para alguns locais ou assistimos alguns programas ou desenhos, né, até mesmo produções cinematográficas, que vem trazendo anjos como sendo seres que têm asinhas, né, que voam, outros de uma forma assim bem distorcida, né, com um caráter assim bem complicado. Mas o que seria de fato um anjo, né? Será que é realmente uma criatura como é descrita aí pelo cinema, pelas fábulas aí, pelos mitos? De forma alguma. E o que a Bíblia nos revela sobre anjo? Então, o que significa anjo? A palavra anjo, né, ela aparece mais de 300 vezes nas Escrituras. E ela abrange tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tá? Então, alguém escreveu aqui que, se considerarmos apenas a expressão anjo do Senhor, ela é mencionada mais de 60 vezes na Bíblia hebraica. Tá? Então, alguns estudiosos entendem, né, que esta palavra, anjo, né, e ela vem ali como anjo do Senhor, né, essa expressão, ela aparece mais de 60 vezes na Bíblia hebraica.
E se for considerar só a palavra anjo, né, só o termo anjo, aparece mais de 300 vezes. Tá? Tem um texto interessante, né, que nós precisamos ler, mas, por exemplo, o que significa anjo? Anjo não é o ser de asinhas ou a criatura que vocês podem ver em produções cinematográficas, desenhos, né? Enfim, ou livros, né, de contos mitológicos por aí. Anjo na Bíblia significa mensageiro. Então a palavra no hebraico bíblico é malar. A palavra malar no hebraico significa mensageiro ao pé da letra. Assim como lá no grego, né, no grego do Novo Testamento, que é o grego koiné, a palavra angelos, então a palavra malar, né, no grego é transliterado como angelos. E a palavra malar significa mensageiro lá na Bíblia hebraica, né, no Velho Testamento. E a palavra angelos no grego também significa mensageiro, literalmente, que está lá no grego bíblico, certinho? Então, tanto no Novo como no Velho Testamento, a palavra anjo significa mensageiro. Quem pode ser esse mensageiro? Pode ser um povo, tá? Pode ser um ser celestial, pode ser uma pessoa. Tá? A Bíblia, por exemplo, no Evangelho diz que João era anjo do Senhor. Então ele era mensageiro do Senhor. Então ficou claro, né? Então anjo não é aqueles bichinhos, né? Aqueles cupidos com as asinhas voando, como muitas vezes a mitologia grega tenta vender. Não é nada disso de acordo com a Bíblia Sagrada. Ok? Então, para embasar um pouquinho essa compreensão, nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, verso 30 e até o verso 31. E o texto diz assim: o anjo, porém, lhe disse, não temas. Ou seja, o mensageiro, porém, lhe disse, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o seu nome de Jesus. Então, Deus enviou um mensageiro celestial, que muito provavelmente seria o anjo Gabriel, tá? O mensageiro Gabriel, a trazer uma mensagem para Maria, que na verdade era a confirmação, né, de uma profecia, das profecias do Antigo Testamento, e o cumprimento profético agora que iria se dar com o nascimento de Cristo no ventre de Maria, né? Olha que interessante. Então a gente vê que o mensageiro veio e deu esta mensagem para Maria. Bom, feito isso, vamos avançar. O primeiro anjo. Nós temos a tríplice mensagem angélica baseada lá em Apocalipse. Então nós temos Apocalipse capítulo 14, do verso 6 até o verso 12, que vai tratar da tríplice mensagem dos três anjos. Tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu não sei se eu... Aqui. Vamos lá, só relembrar um pouquinho. A tríplice mensagem angélica é uma profecia central encontrada no livro do Apocalipse 14 até o verso 12. Ela representa o último apelo de advertência de Deus à humanidade antes do retorno de Cristo. Então, só para refrescar um pouquinho de novo. Então, estamos aqui no primeiro anjo. Então, veja bem. O que significa o primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14? Às vezes a gente confunde ali, não sabe explicar muito bem, né? Confunde datas, os movimentos, enfim. O primeiro anjo é um movimento associado ao reavivamento do advento no século XIX, né? A partir de 1800 e quebrados. Esse movimento era o movimento millerita. Por quê? Guilherme Miller, né, recebeu um chamado de Deus, ele se sentiu ali compelido a estudar as profecias, a estudar principalmente as profecias de Daniel, e entender o que significava ali Daniel capítulo 8, verso 14, que era a purificação do santuário. Então ele fez um estudo muito, muito bem feito, muito aprofundado, e ele entendeu
que por volta de 1843 e 1844 haveria um grande evento. Tá? E na época ele entendeu que o evento seria o retorno de Cristo. É uma história bem conhecida dentro do Adventismo, sabemos que não aconteceu isso. E na verdade ele fez um estudo correto, porém ele errou apenas o evento, o que aconteceria. Então nós sabemos que não foi o retorno de Cristo a essa terra ainda, nesse momento, lá por volta de 1844, mas foi a passagem de Cristo no seu sacerdócio celestial do santo para o santíssimo. Ok? Então nós temos ali os relatos, né, que um grupo da Bíblia, né, começou novamente a estudar as profecias para entender aonde é que eles erraram, porque a Bíblia não está errada, a Bíblia não podia falhar, mas o ser humano pode, o ser humano é falho, né? Então eles tendo a humildade de voltar e estudar novamente essas passagens, refazer os cálculos, entender qual era o evento necessariamente que aconteceria. Eles entenderam que era a passagem de Cristo do santo para o santíssimo, tá? E tem muita base, por exemplo, no livro de Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, onde vai falar muito do santuário celestial, do papel de Cristo como sacerdote, que se entregou de uma vez por todas, não necessariamente, não precisando mais ser sacrificado muitas vezes, como era feito no Antigo Testamento com os animais. Enfim, Hebreus capítulo 10, né, vai falar que o sangue de bodes, que com o sangue de bodes é impossível ter salvação. Então nós encontramos ali muita explicação sobre o santuário celestial e muita base para entendermos. Sem falar nos livros de Levítico, né, na Torá ali no Velho Testamento, que também nos dão muita base para entender esse episódio. Enfim, então esse era o movimento milerita, né? E o que essa mensagem trazia também? O iminente retorno de Jesus, né, como a gente falou, né, que eles acreditavam que poderia ser por volta de 1843, 1844, e a hora do juízo, né, e o clamor para retornar ao verdadeiro culto a Deus. Então, acreditava-se, né, e foi pregado o retorno de Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque isso é uma verdade bíblica. Jesus Cristo sempre fala que vai voltar, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 31, né? Eu quero até abrir esse texto para a gente ler aqui. Muito bem, ou melhor, né? É Mateus capítulo 25, verso 31, aqui diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então veja, o próprio Jesus Cristo, ele estava falando sobre o juízo, né, o grande julgamento, estava falando sobre a sua vinda, né, com todos os anjos o acompanhando. Então veja que isso é uma verdade bíblica. Então Miller não estava errado, Miller estava trazendo a mente do povo para uma verdade bíblica, que é o advento de Cristo e a hora do juízo. Né? Por exemplo, o Apocalipse no capítulo, nos seus últimos capítulos, diz o seguinte, ó. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Então veja que a Bíblia, em várias passagens, vai falar sobre a vinda de Cristo. E o próprio Cristo vai dizer que ele vai voltar. Olha que interessante. Então Miller estava pregando isso, que é a primeira mensagem. Fala do juízo, né, da volta de Cristo, da iminente volta de Cristo e do retorno, né, para adorar o Deus verdadeiro, né, restaurar o verdadeiro culto a Deus. A gente sabe que o culto a Deus ele foi muito deturpado na sua liturgia, espiritualmente falando, né, por um período escuro da igreja, por muitos anos aí, por muitos séculos, podemos dizer assim, principalmente na época do papado medieval, né, onde as práticas mais obscuras e contrárias à Bíblia foram introduzidas nessa crença, na religião, como se fossem adoração a Deus, e nós sabemos que está longe de ser isso. Muito bem. Então, voltando aqui, o texto diz o seguinte, né?
E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. E dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Então, espero que tenha ficado claro, então, a data, né? O movimento, né? O povo, o pessoal que trouxe essa mensagem e qual foi a mensagem. Vamos para o segundo anjo. Muito bem, então a gente vai aqui agora para o segundo anjo. E o segundo anjo, né, trata especificamente dos cristãos que estavam nesse movimento agora do advento e que alertaram o protestantismo sobre o declínio espiritual e a rejeição da mensagem adventista. Então, naquela época ali, no século XIX, haviam várias denominações protestantes, né? Denominações que, depois que os Estados Unidos foram fundados, lá pelo ano de 1620, teve toda a sua evolução, a sua constituição de liberdade de consciência, expressão e religião. Agora foram essas religiões mais tradicionais, né, cristãs mais tradicionais, elas ali agora tiveram a oportunidade de florescer nos Estados Unidos. Então o protestantismo ali era bem grande, porque havia esta liberdade, esse ideal americano aí de liberdade naquelas terras ali. Então, o protestantismo, apesar de ter protestado contra a Igreja Católica Romana, né, contra seus dogmas e seus ensinos, vale a pena nós salientarmos aqui que, mesmo assim, eles ainda cultivavam muitas práticas que eram similares ao que o papado medieval e a Igreja Católica Romana praticavam ali. E eles tinham alguns hábitos que, se você for olhar de forma sistemática na Bíblia, né, e doutrinária, também não se encaixavam. Então era isso que acontecia. E meio que a questão do retorno de Cristo meio que foi esquecida, né? Verdades que antes faziam sentido, agora meio que não eram tão ensinadas, né? Da forma correta. Então alguns falavam muito de inferno, falavam muito de coisas ruins, mas não falavam da graça de Cristo, né? Da sua vinda, da preparação que teria que haver para estar de pé naquele dia. Enfim, são várias questões. Então esses cristãos, eles alertaram ali o protestantismo sobre o declínio espiritual e a rejeição da mensagem adventista, né? Então logo no princípio eles eram muito fiéis àquilo que eles acreditavam, e logo depois eles foram também, como podemos dizer assim num linguajar mais popular, né? Eles foram relaxando. E acontecendo isso, Deus levantou ali o povo para advertir estes cristãos para que eles pudessem retornar à verdade. Então, o que significa esse protestantismo? Esse protestantismo que no começo veio com ideais de se apartar do romanismo, fundar igrejas e procurar a santificação, agora está decaindo, né? Começou a decair bastante, espiritualmente falando, né? Moralmente falando, e se tornou meio que uma coalizão com a própria Babilônia mística, né? Que seria aí esse grupo de religiões que tem propósitos em comum de não obedecer a Deus conforme está a Bíblia, né? Pelo contrário, seguindo aí os dogmas da própria Babilônia mística. Então, a partir de agosto de 1844, né, vendo essa queda moral e espiritual da Babilônia, que representa esse sincretismo religioso, então esse grupo de pessoas começou então a advertir sobre a queda de Babilônia. Tá? Então não é seguro estar ao lado de Babilônia, porque a derrocada dela foi certa, começou a cair ali. E não era seguro então estar ao lado de Babilônia. Então essa advertência foi dada. E muitos desses grupos, né, então rejeitaram essa verdade, essa mensagem adventista.
E o texto diz, Apocalipse 14, verso 8. E o outro anjo seguiu, ou seja, os mensageiros seguiram. Né? O mensageiro seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. Então, essa foi a segunda mensagem e o segundo anjo. Vamos para o terceiro anjo. Tá? E aqui é o último anjo. O que significa o terceiro anjo? O terceiro anjo, ele vai vir tanto com a mensagem do primeiro, quanto a do segundo, e agora tem a terceira mensagem. E o que representa esse anjo? O terceiro anjo, ele representa o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela foi organizada em 1863. Vai continuar com sua missão de advertência nos últimos dias. E quando que começa isso aí? Essa mensagem do terceiro anjo? Logo após 1844. Então veja que a primeira mensagem vem ali por volta do começo ali de 1843, 1844. A partir de agosto de 1844, esse povo do Advento, mais unido a essa mensagem, mais organizado, começa a advertir o protestantismo, né, as outras igrejas, para que eles possam abrir os olhos para essa luz que Deus estava dando. E agora, depois de 1844, né, o grupo de pessoas que continuou estudando ali, entendeu que o retorno de Cristo não era naquele momento, né, que o mundo não seria destruído, né, purificado naquele momento com fogo, mas claro que ele era uma clara passagem que estava falando de Cristo no santuário celestial. Agora esse povo, né, com essas pessoas que continuaram estudando, começaram a pregar a verdade e uniram-se a eles muitas pessoas que depois se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi organizada em 1863. Então a missão continua e foi o seu início, né? E vai até o fechamento da Porta da Graça, ou seja, a Tríplice Mensagem Angélica começou ali e vai até o fechamento da Porta da Graça. Então ela vai até o final. Essa mensagem aí, certinho? O que ela faz? Ela adverte contra a besta e a sua imagem, enfatizando a importância de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem é a besta? A besta, de acordo com a Bíblia, tem muito a ver com o papado, a Igreja Católica Romana. Então, adverte contra a besta, né, e sua imagem, enfatizando a importância de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a Igreja Adventista, ela guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O texto, ele diz o seguinte, Apocalipse 14, 9 a 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para o todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome, e aqui está, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, estou enxergando um pouquinho aqui, né? Aí termina e diz, aqui está a paciência dos santos, e aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então note o seguinte, o texto está bem claro, né? Que seguir a besta não é seguro. Receber a marca da besta não é seguro. Adorar sua imagem não é seguro. E todas essas advertências têm sido dadas ao longo dos tempos. Por quê? Se o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, o contraste aí, o contrário disso é a besta. É a Babilônia mística, é o protestantismo.
que têm doutrinas em comum. Enquanto uns querem manter a fé em Jesus Cristo, pregar o evangelho puro, né, e guardar os seus mandamentos, né, que é inclusive a base do juízo de Deus, são os seus mandamentos, expressão pura do seu caráter. Em contraste, nós temos ali a Babilônia mística, a besta, né, que tem crenças diabólicas. E nós precisamos dizer isso aqui. E muitas vezes o que acontece? São difundidas pelas outras igrejas, pelo protestantismo. E tudo isso, então, forma ali uma coalizão, um sincretismo, que é o todo da Babilônia mística. E essas pessoas, sem querer, estão recebendo, então, a marca da besta, né? É claro que isso não aconteceu ainda. Eu estou falando assim, receberam de uma forma assim, eles estão caminhando, né, para receber a marca da besta, porque tanto o selo de Deus como a marca da besta são coisas escatológicas, né, vão acontecer mais à frente, né? São os eventos que se seguirão no futuro aí, e nós cremos que pode ser bem próximo, né? Então nós temos esse contraste, os que guardam os mandamentos de Deus têm a fé em Jesus contra os que vão receber a marca da besta e adoram a sua imagem, tá? Então essa é a terceira mensagem angélica. Então, juntando as três aí, nós temos uma mensagem bem ampla, né? Fala sobre a queda da Babilônia, fala sobre a hora do juízo, fala sobre guardar os mandamentos de Deus, fala sobre manter a fé em Jesus, né? Restaurar o verdadeiro culto, e fala sobre a volta dele, a volta de Jesus. Então, é uma mensagem que é bem ampla, uma mensagem com vários pontos aí importantes para que nós possamos entender qual é a nossa missão como povo adventista. Então, por que a gente fala que somos o remanescente? Porque entendemos que fomos chamados por Deus para dar a última advertência à humanidade, para que eles possam, então, quem sabe, muitos deles ser salvos, né? Sabemos que nem todos vão se salvar, mas o plano de Deus é que todos sejam salvos, né? 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E, para nós concluirmos, nós temos aqui, por exemplo, um texto da escritora Ellen White, né, e profetiza, de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 387, ela diz assim: contudo, ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles simbolizam o povo de Deus que está trabalhando em harmonia com o universo celestial. Uau! Então ela também acreditava que estes anjos simbolizam o povo de Deus que está trabalhando em harmonia com o universo celestial. E tem uma pergunta para todos nós, né, que pertencemos ao Adventismo. Primeiro vou ler essa frase que eu escrevi aqui, que diz o seguinte: ó, Deus quer te enviar como mensageiro do Evangelho eterno. Deus quer te enviar. Se você está no meio do povo de Deus, é porque você também faz parte dos mensageiros. Lembra que nós vimos lá que anjo, na palavra malar, a palavra ângelos, ao pé da letra quer dizer mensageiro? E Deus quer te enviar como mensageiro dele, a pregar o Evangelho eterno a toda a humanidade. E a pergunta é o seguinte: você aceita o chamado? Então você vai ter que responder para você mesmo, se aceita ou não o chamado de Deus para a última obra dele aqui nesta terra. Quero concluir com o texto de Hebreus, né? Escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 7, tem um texto interessante que diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter compreendido um pouquinho mais sobre a tríplice mensagem angélica, e não para por aqui. Você pode tomar livros, né, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Claro, está crescendo na fé, né, se elevando espiritualmente, para que você possa ter a sua fé bem confirmada, estar bem convicto, né, daquilo que você precisa fazer e o que Deus espera de você. Muito obrigado e até o próximo estudo.